Terminou agora a mobilização aqui na entrada do SEMPES hoje. A gente vai conversar com o diretor Igor Mendes, que está à frente, inclusive, do setor jurídico do Sindipetra RJ. Igor, queria que você fizesse uma avaliação do movimento aqui hoje no SEMPES e também já aproveitasse para conversar um pouquinho sobre as questões mais urgentes do jurídico e do ACT. Bom dia, pessoal. Como você falou, meu nome é Igor. A gente estava reunido aqui hoje de manhã, na verdade foi mais uma das conversas que a gente sempre tem, né? A dinâmica de mobilização que a gente tem aqui já tem de longa data, é tentar chamar o pessoal para conversar, para, enfim, tirar encaminhamento, para passar informação. E hoje a gente fez aqui novamente essa dinâmica, né? Colhendo as informações que estão acontecendo da realidade que cada um conhece do próprio trabalho e passando orientações e informações a respeito do cenário que tá colocado. Todo mundo sabe aí que está tendo a mediação, né, junto ao TST. Hoje, em Brasília, assim como no dia 17 estavam, hoje está o Eduardo e o Dr. Luiz Fernando, que ficou lá esse período, também para movimentar as ações judiciais que a gente tem que tá em Brasília, né, individuais e coletivas para despachar com os ministros, então a gente sempre tem aproveitado isso. E a gente reuniu aqui para conversar com o pessoal a respeito disso, né, passar o informe da dinâmica do que tem acontecido. Hoje vai ter outra reunião junto ao TST. Provavelmente, ao final da tarde, a gente deve ter uma definição aí de quadro. E a partir disso, a gente fez a assembleia ontem no próprio sindicato. A partir disso, a gente deve avaliar e encaminhar, né, o que a gente vai fazer, os calendários de discussão que a gente vai fazer junto à base e de deliberações que a gente deve encaminhar, e o indicativo do próprio sindicato em relação ao que se consolidar no dia de hoje. O mais importante nesse momento que a gente tem conversado com as pessoas e eu tenho sempre embasado que eu tenho conversado com as pessoas em vários locais e também no próprio sindicato, no jurídico, que a gente atende bastante gente ali por conta de ações judiciais e por conta dos problemas que têm acontecido, o que cada um de nós está disposto a fazer. Eu acho que nesse momento, embora sejam legítimas as avaliações de cenário, as avaliações de conjuntura e outras tantas coisas, minha avaliação nesse momento inclusive tenho dito isso dentro dos fóruns de direções, seja de sindicato, federações, o que a gente está disposto a fazer. Porque isso vai determinar a correlação de força que a gente vai conseguir estabelecer, seja ela no momento que for, para conseguir fazer o enfrentamento que esse momento exige de nós, né? É um momento histórico, gente, né? A gente vai estar falando anos à frente do que aconteceu hoje, né? As gerações que virão a partir de nós vão ter condições de trabalho ou não a partir também da definição do que está acontecendo hoje no país. Então, seja petroleiro ou não, né, é importante, né, a consciência do que o que determina o que as estruturas vão fazer e as próprias estruturas é a consciência média do que está colocado na base. Então é importante a gente trabalhar essa consciência. É um cenário de adoecimento, todos nós estamos cientes aí do que está acontecendo, nós estamos em certa medida adoecidos, as pessoas têm reclamado, têm sofrido, né? Vamos pegar, por exemplo, a questão do equacionamento que tem sido feito, isso tem se traduzido em mortes, né? As políticas que têm sido colocadas no país têm se traduzido em mortes, né? E as políticas da própria Petrobras em demissões motivadas, imotivadas, em assédio, em pressões de diversas ordens. Inclusive, queria aproveitar e informar que a diretora Carla Marinho participou aqui também da mobilização, e inclusive fazendo a denúncia de todas as retaliações que estão acontecendo na empresa, né, Igor? Sim. Carla é um exemplo típico de como é que se dá esse processo, né, que está de perseguição às direções do sindicato, mas que às vezes sem tanta visibilidade, se dá também e está se dando cada vez mais com diversos trabalhadores na Petrobras, que é a retirada de função, como aconteceu pelo simples fato de ser consultora, além de ser uma pessoa reconhecida na área, uma competência reconhecida não só no país, mas fora dele, e de atuar na área dela com excelência, ela foi, pelo simples fato de estar na direção do sindicato, excluída do cargo de consultoria, abertamente por conta disso, por um possível conflito de interesse. Agora culminando também, né, na retirada, no esvaziamento de outras funções que ela já ocupava, pela excelência do trabalho que ela desenvolve, a competência que tem
em relação às matérias, né, do trabalho dela. Então está sendo hoje colocado mais abertamente a falácia que é esse discurso da meritocracia, uma coisa que a gente vem sempre batendo na tecla. Mas não só ela, né? A Antoni, na comunicação institucional, que foi um dos projetos pilotos aí desse processo, né, de enxugamento da força de trabalho, que está isolado junto de outros trabalhadores, né, sem vaga na comunicação institucional. A Moara, que foi expulsa do RH pelo simples fato de ser consultora. A notificação extrajudicial que recebemos a partir da Assembleia do EDISE, por nos manifestarmos em defesa das pessoas que lá estavam, para garantir que elas não fossem pressionadas a votarem na proposta da empresa, como aconteceu, né, as reuniões de alinhamento obrigando as pessoas a descerem para que votassem a favor da proposta da empresa. Agora, por último, a ação absurda que foi colocada pela Petrobras em relação às direções de sindicato e autores de ações populares que ousaram, né, questionar o projeto de desinvestimento dela de forma fundamentada no judiciário. Ela fez uma ação de dano, né, moral e material contra, aqui no RJ, eu, Natália, o Eduardo, e em Caxias com o Marcelo também, que é autor da ação popular, pedindo R$100 mil de indenização. Quando você compara isso com os valores de indenização por assédio moral que a Petrobras é condenada, por exemplo, no meu caso, a Petrobras foi condenada em R$10 mil, um assédio que foi considerado grave na companhia, pelo judiciário. R$10 mil, ela pede 100. Né? Então você vê o seguinte, que a proporção é muito diferente, a cara de pau, infelizmente, é muito grande. Então a gente está, por conta de todo esse processo de violência que está acontecendo com os aposentados, por exemplo, que têm morrido por conta da forma que o equacionamento tem sido feito, a gente tem que ter solidariedade com eles, e para que eles tenham solidariedade com a gente. A perseguição, o processo de sucateamento que vem de longa data acontecendo com os trabalhadores que hoje são terceirizados na Petrobras, que a gente tem que ter solidariedade com eles, para que eles tenham solidariedade com a gente. Os processos de perseguição que cada colega nosso de trabalho, que a gente possa conhecer, que esteja passando por essas situações, e a solidariedade que a gente tem que ter com eles para que eles tenham solidariedade com a gente. Né? É um momento que a gente tem que ter a unidade. Não unidade de cúpula, não só unidade de cúpula, de movimentos, de federações, de estruturas, mas sobretudo a unidade na solidariedade e resistência que o trabalhador aqui da base, né, tem que ter para forçar essa unidade das estruturas e modificar as estruturas para que elas atuem no sentido do que a gente acredita. Então, é uma mensagem que eu reforço isso, que termino com isso, né, que eu dou para que as pessoas se perguntem. O que está no horizonte hoje é greve, é a única coisa que pode dialogar com esse momento que a gente está passando. Mobilização é a única coisa que pode dialogar com o momento que a gente está passando, para que a gente faça o enfrentamento. Então se pergunte o que você está disposto a fazer, não só para garantir o seu emprego, mas para garantir um futuro que seja possível pleitear dignidade, não só para você, mas para a sua família, para as pessoas ao seu redor, para os seus amigos, para as pessoas que você ama. O que a gente está discutindo é um projeto de capitulação do povo trabalhador brasileiro e no mundo do povo trabalhador de conjunto. Então, vamos trabalhar nossa consciência. E aproveitando que o Igor está deixando essa pergunta, eu queria passar aqui a conversar com o diretor Ney Robinson, que é do Sindipetra RJ, também da diretoria, que ele começou aqui hoje a mobilização, perguntando para os petroleiros que estavam entrando aqui no SEMPES, vamos deixar privatizarem a nossa Petrobras? Né? É isso mesmo que vai acontecer? E com essa pergunta ele estava entregando, né, cópias de alguns poemas. Queria, Ney, para a gente encerrar esse vídeo, que você lesse um deles para deixar a sua mensagem aqui. Legal, pessoal, bom dia. Eu resgatei esse poema aqui que foi muito importante na greve de 1995. Ele fez uma repercussão muito interessante nos colegas que estavam em dúvida se entravam em greve ou não, e foi uma greve bastante exitosa. Provisoriamente não cantaremos o amor que se refugiou abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães e o medo das igrejas.
Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas medrosas. Essa foi uma reflexão do Carlos Drummond de Andrade. E eu peço que vocês reflitam bastante sobre esse momento, que os ataques estão sendo muito grandes e nós temos que fazer alguma coisa. Muito obrigado. Tchau.